Oi, pessoal! Vamos voltar aqui aos nossos estudos, tá? Acho que a gente estava estudando aqui, né? Nós vimos essa parte aqui das críticas, né? Os critérios de interesse, de sujeito, de subordinação. É isso que começaram a bater na porta e aí eu fui lá atender, né? Aqui na porta onde eu fico estudando. Bom, deixa pra lá, vamos lá. Então a corujinha aqui fala pra gente tomar nota. Então vamos ver aqui, vou fazer aqui um. Vamos rever. Percebe-se, portanto, que não há consenso sobre qual critério seja melhor. Desse modo, adverte-se que, mesmo com todas as críticas, se houver perguntas em provas, é interessante discorrer sobre esses três critérios mais utilizados, bem como sobre a crítica doutrinária que há sobre cada qual. Então tá. Então legal a gente entender bem esses três critérios aqui, tá? Critério de interesse, aí tem a crítica, bem interessante. Depois vocês olham lá, está no primeiro vídeo de direito processual civil, tá? Então vamos lá. Desse modo, né, de todo modo, utilizaremos tal divisão para os fins didáticos. Dito isso, assegura-se que o direito processual civil é ramo do direito público, enquanto regulamenta uma das três funções do Estado, qual seja a função jurisdicionais, tais características o colocam como ramo do direito público, em qualquer critério que se adote, seja do interesse, né, que é a função jurisdicional, como decorrência da própria soberania e de interesse público, seja também no critério de sujeito, que é o Estado juiz, figura na relação jurídica processal, ou ainda sobre o critério da subordinação. A jurisdição é inafastável, inderrogável e imperativa, tá bom? Bom, agora qual conceito a gente pode usar, né? A doutrina, tanto nacional como estrangeira, diverge ao conceitual direito processual. Como prova disso, transcreveremos trechos de diversos autores. Vamos ver aqui, ó. Vicente Greco Filho diz que o direito processual civil é o ramo do direito público que consiste no conjunto sistemático de regras e princípios que regula a atividade da jurisdição, o exercício da ação e o processo em face de uma pretensão civil, entendida esta como toda aquela cuja decisão está fora da atuação da jurisdição penal, penal militar, do trabalho e eleitoral. Ada Pellegrini, Antônio Sintra e Cândido Rangel, o conceito é o complexo de normas e princípios que rege o exercício conjunto de jurisprudência, jurisdição pelo Estado juiz, da ação pelo demandante e da defesa pelo demandado. Alexandre Freitas diz que é ramo da ciência jurídica que estuda e regulamenta o exercício pelo Estado da função jurisdicional. Xandia, né? Xandia é o ramo do direito que estuda o conjunto de normas e princípios que regulam a função jurisdicional do Estado em todos os seus aspectos e que, portanto, fixam o procedimento que se há de seguir para obter a atuação do direito positivo no caso concreto. Vamos ver quem é esse aqui que tem esse nome lindo aqui. Cadê? Tem alguma coisa dele aqui? Deixa eu ver. Não tem, né? O nome dele aqui. André Franco. Bom, deixa pra lá. Vamos lá, ó. Cássio Scarpinella diz que é o ramo do direito que se volta a estudar a forma de o poder
judiciário, né, Estado juiz, exercer uma atividade fim, isto é, prestar a tutela jurisdicional a partir do conflito de interesse, que é potencial ou já existente, que exista entre duas ou mais pessoas, tá? Esse autor faz ainda um complemento, asseverando que este ramo vai mais longe, abrangendo estudo de outros meios alternativos de resolução de conflitos. De todas as formulações, pode-se extrair que o conceito de processo se correlaciona diretamente com o modo de exercer a função jurisdicional, né? Que é uma das 3 funções do Estado. De fato, alguns autores pensaram nisso e propuseram a nomeação da disciplina como direito jurisdicional, como o espanhol João Monteiro Arouca. Outros, como João Mendes de Almeida Júnior, preferiam dizer direito judiciário, né, ao invés de direito civil, direito processual civil, tá? Na USP, né, que é o João Mendes, inclusive na USP, havia até pouco tempo as cátedras de direito judiciário civil. Nossa, que interessante história. Contudo, o mais comum é chamá-lo de direito processual, como diz Alexandre Freitas Câmara, em Um time que está ganhando não se mexe. Portanto, trabalharemos com essa nomenclatura, direito processual civil. Ultrapassado esse ponto, resta saber qual o objeto de estudo do direito processual civil. Então, temos aqui a primeira corrente, que tem Dinamarco, Marcos Vinícius Gonçalves. Eu tive aula com esse professor em São Paulo. Nas palavras de Dinamarco, uma visão moderna aponta como categorias centrais do sistema processual a jurisdição, jurisdição, que é o poder estatal endereçado à pacificação de pessoas e grupos em casos de conflito jurídico. A ação é o poder de provocar o exercício da jurisdição e influir em seu direcionamento. A defesa, contraposto negativo da ação, como poder de influir em sentido oposto. E o processo, conjunto de técnicas para o exercício da jurisdição pelo juiz, da ação pelo autor e da defesa pelo réu. A corrente majoritária, né, diz que o objeto de estudo da disciplina constitui um tripé formado pela jurisdição, ação, processo. Alexandre Câmara, fazendo menção à famosa trilogia do direito processual civil, diz: sem a explicação prévia da jurisdição, não se pode compreender a ação. E sem a compreensão perfeita desses dois conceitos, é ilusória a tentativa de entender o que é o processo. Referida corrente salienta que defesa seria um desdobramento da ação, não constituindo objeto próprio. Tá? Vamos para a terceira corrente. Eric Navarro aduz que a disciplina, por muito tempo, ficou no estudo detido da ação, depois migrando para o estudo minucioso da jurisdição e, por fim, do processo. Atualmente, porém, com Speck na concepção austríaca e alemã, disse que o ponto fulcral da matéria é a efetividade do processo. Assim, o novo polo metodológico em volta do qual o processo passou a orbitar é a tutela jurisdicional, tão importante quanto declarar ou constituir um direito e satisfazê-lo. Sim, é isso mesmo. Então, assim, tão importante quanto declarar ou constituir um direito é satisfazer o direito, né? Então, tutela jurisdicional. Assim, esta corrente entende que os objetos principais de estudo da disciplina são jurisdição, ação, processo e tutela. Então, são 4, né, para a terceira corrente.
Então vamos ver, direito processual. Então, como que ele começa? Ele começa com a jurisdição, tem ação, processo e tutela. Vamos ver, em jurisdição estudamos seu conceito, características, princípios, espécies e competência em ação. Estudamos prioritariamente as teorias sobre a ação, as condições da ação, que para a corrente majoritária continua a existir no CPC 2015. Em processo, estudamos as teorias sobre processo, os pressupostos processuais e todo o procedimento. No quarto eixo, estudamos as mais diversas classificações de tutela, tais como quanto à prestação cognitiva ou execução executiva, né? Quanto a específica e equivalente, quanto ao meio de prestação comum ou diferenciada, né? Quanto ao momento, preventiva ou repressiva, quanto à definitividade, tá? Definitiva ou provisória. Consoante Cássio Scarpinella, esse enfoque não só na jurisdição, mas também na jurissatisfação, e a tônica do novo código, consagrado no artigo 4. O que o artigo 4, o quarto está dizendo? As partes têm o direito de obter um prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Tá? Então, como conclusão deste tópico, podemos conceituar o direito processual civil como o ramo do direito público consistente no conjunto de normas, regras e princípios que regulam a função jurisdicional, o exercício da ação e o processo com o fim de prestar a tutela devida em face de uma pretensão civil. Professor, entendi as discussões e a respeito do objeto do processo, mas qual corrente adoto em provas? Em provas objetivas, marcar, né? A letrinha. A segunda corrente em provas discursivas, suscitar as diversas concepções. Então, legal. Então, nas provas objetivas, vamos ficar com a corrente majoritária, tá? Que diz que é um tripé, jurisdição, ação e processo. Agora, a gente pode aprender aqui que tem as três correntes, certo? Que tem a primeira corrente, que fala de jurisdição, ação, defesa, processo. Dessa forma aqui. Já a segunda corrente diz que tem um tripé, né? O tripé é jurisdição, ação, processo. Tá? E a terceira corrente ainda fala que são jurisdição, ação, processo e tutela. Então, o professor está falando para a gente ficar com a segunda corrente. Vamos ver, tem uma questão sobre esta corrente. Vamos lá. A moderna processualística tem como base o trinômio ação, jurisdição e processo, cujo aspecto são gerais e incidentes sobre todas as formas de prestação jurisdicional, desde o processo de conhecimento ao de execução. A moderna processualística. Tá. E aí, falou que está correto. Veja que os quesitos ainda cobram aquele trinônimo clássico, jurisdição, processo e ação. Tá bom? Agora, segundo aqui, nós vamos para a história, né? Então, seguinte, vamos deixar essa aula aqui. Essa aula que está falando sobre os conceitos, né? O conceito de direito e os vários, né? Os conceitos de direito que um autor diverge de outro, né? Então eu vou parar essa aula para não ficar a aula muito longa e depois vou começar o próximo vídeo falando da história, tá? Fases do direito
processual civil, tá? Na próxima aula, tá bom, pessoal? Abraço, tchau, tchau. Deixa o seu like, compartilha e faça seu comentário.